Caramuru se chamava em português Diogo Álvares Corrêa. Nasceu em 1485 e chegou ao Brasil com 17 anos na condição de degredado. Degredado quer dizer uma pessoa que os portugueses usavam para, abandonando-as nos territórios descobertos, com um pouco de pólvora, comida e quinquilharias, fazer contato com os nativos. Posteriormente, sendo achados, esses degredados facilitavam o contato comercial com os europeus, ou seja, era um agente que se infiltrava ou fazia contatos com nativos para facilitar a posterior colonização. Isso dava certo em geral, e com este personagem funcionou especialmente bem. Como acabei de comentar, Diogo Álvares Corrêa foi abandonado com pequenas provisões, uma espada, um mosquete e um pouco de pólvora, umas quinquilharias e um pouco de comida. Diogo foi degredado perto do lugar que hoje chamamos de Salvador, na Bahia, e de acordo com seus relatos, não encontrou indígenas no primeiro dia. Depois de alguns dias, encontrou um grupo de nativos, um grupo pequeno, armados com arcos e flechas. Primeiro ele pensou em fugir, mas depois controlou seu instinto e tentou estabelecer contato com eles. A forma de estabelecer contato era simples. No chão, ele deixava alguns presentes que pudessem ser interessantes para os indígenas. Ele sabia que os nativos gostavam de metais, especialmente de machados de metal, que os ajudassem a não apenas cortar árvores, como a matar seus inimigos. A estratégia deu certo, e Diogo foi aos poucos se aproximando do grupo. Evidentemente que a surpresa era recíproca. Assim como ao europeu os indígenas pareciam estranhos, aos indígenas o europeu era uma figura incrível, branco, peludo, com roupa e tudo mais. Mas o português foi levado para a tribo. Ainda que figura estranha, estrangeira, foi levado a conhecer a aldeia. Lá foi recebido de maneira heróica, com crianças e mulheres correndo a celebrar a presença dele. Ele se sentia de fato um herói chegando em casa, mas o que não sabia é que acabava de se tornar prisioneiro. Rodeado por mulheres, foi assediado por algumas, especialmente pelas filhas do cacique, Paraguaçu e Moema. Aos poucos, o prisioneiro foi estabelecendo contato, vivendo o que deveriam ser os seus últimos dias. Mas, para surpresa dos indígenas, em um momento de caça, usou seu mosquete para atirar em um pássaro. Diante do barulho, os indígenas gritaram Caramuru, ou seja, homem de fogo. Esse reconhecimento gerou uma mudança enorme na vida de Diogo, que passou a ser o Caramuru. Agora, ele se casaria com a filha do cacique, Paraguaçu, e depois se casaria com a segunda filha do cacique, Moema. Com isso, houve a miscigenação. Caramuru e as princesas nativas, ou seja, as filhas do cacique, constituíram descendentes. Com outras índias, ele também teve descendentes. Apenas com Paraguaçu são mais de 30. Essa forma de aliar-se aos indígenas permitiu aos portugueses o domínio sobre muitas regiões do Brasil. Apesar de dominar aquela região, teve que enfrentar rebeliões indígenas, o próprio Caramuru. Por seu papel na mobilização dos nativos para coletar pau-brasil, Caramuru se tornou uma figura central na costa do pau-brasil, chegando a se corresponder com o rei, a ser recebido pelo rei da França e também pelo rei de Portugal. Além disso, foi essencial na recepção do futuro governador-geral e fundação da cidade de Salvador, primeira capital do Brasil. A história desse personagem nos mostra a dificuldade dos portugueses em contatar os indígenas, convencê-los a trabalhar para os portugueses, a lidar com os franceses e, sobretudo, a importância do sistema de alianças que se estabeleciam no litoral brasileiro. Diante da ameaça francesa, do declínio do trato asiático e da situação de déficit público em Portugal, Dom João III, que convocou Caramuru para sua corte, decidiu por mudar a forma de exploração de seus territórios na América. E aí começamos a falar das capitanias hereditárias. Chegaram a Dom João III amostras da prata trazidas da América. Com isso, o rei português se animou a estimular viagens mais dispendiosas, como a expedição de Martim Afonso de Souza. Mas os relatos do próprio Martim Afonso narrando a morte daqueles que se aventuravam a buscar metais fez com que o rei enfrentasse uma realidade muito assustadora. Não apenas pela baixa rentabilidade do Brasil, como pela conjuntura portuguesa naquele momento.
Todos sabemos que os governos conseguem viver apenas daquilo que arrecadam e dos empréstimos que contraem. O investimento na viagem de Martim Afonso e a falta de prata trouxe uma situação complicadíssima para Portugal, especialmente porque a agricultura portuguesa passava por problemas devido ao clima. E o trato asiático já era muito disputado, não sendo mais tão vantajoso como havia sido anteriormente. Politicamente, a situação se agravava com a provocação constante da França em explorar pau-brasil nas terras portuguesas na América. Piratas e degredados franceses estavam pelo litoral brasileiro explorando pau-brasil da mesma forma, com a mesma técnica que os portugueses, isso é, casando-se com princesas indígenas ou filhas de chefes locais para estabelecer alianças com essas tribos e mobilizá-las em seu favor.